Graça e paz de Deus sobre a sua vida. Vamos estar começando o 22º áudio do terceiro módulo e que o Senhor possa estar nos guardando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, abrindo a nossa visão para tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, né? Que interfere na nossa vida constantemente. Eu tenho alguns assuntos antes da gente partir, né? Talvez amanhã, depois da manhã, o 23º módulo, a gente vai falar um pouco mais sobre algumas realidades mais diretas da batalha espiritual. Nós temos falado nesses módulos todos atrás, foram 21 áudios, falamos sobre o posicionamento, o cuidado que nós precisamos ter, levantar as nossas defesas, estarmos alertas, estarmos atentos, não estarmos distraídos. Durante esses 21 áudios eu tentei falar sobre batalha espiritual mais diretamente, e o que eu senti no meu espírito, uma direção de Deus, para que a gente tratasse sobre a posição do intercessor, sobre o posicionamento da defesa, as áreas de conquista e permanecer com essas áreas sobre, digamos assim, o nosso domínio, a nossa posse, aquilo que nós já conquistamos em Cristo, manter isso, o entendimento, a revelação da palavra. É muito importante que nós possamos estar verificando a Bíblia todo o tempo. A Bíblia é o nosso manual, é o manual do homem. É na Bíblia que está escrito o procedimento do homem. Como cristãos, nós entendemos que a palavra de Deus revelada, ela nos dá orientação, ela nos dá conselho, nos traz exortação também, nos mostra caminhos a seguir em todas as situações que a gente imaginar que a gente vai viver. Seja relacionamento pessoal, seja um relacionamento conjugal, seja relacionamentos familiares. Nós podemos ler a Bíblia e encontrar na Bíblia todos esses conflitos que a gente vai viver na vida. E alguns, lógico que não vamos passar, situações de perda, de dano, e como essas pessoas se portaram nesses momentos. Então, nós temos à nossa disposição um livro que retrata para nós todas as situações que por um acaso a gente venha passar e como a gente deve se comportar e como sair dessas situações. Então é muito importante que o cristão, a pessoa que crê em Deus, que busca esse caminho, que busca a verdade, eu entendo que esses áudios eles não vão chegar só na mão de pessoas que são evangélicas, mas eu entendo que esses áudios eles devem também chegar às mãos de pessoas que estão buscando um sentido, que estão buscando a direção, que buscam a verdade. Eu, durante muito tempo, busquei a verdade em muitas coisas e em muitos lugares e em muitas religiões. E não encontrei nenhuma. Eu fui encontrar na pessoa de Jesus, não na religião evangélica. Porque assim como outras religiões e outro ajuntamento de pessoas, nós temos problemas, nós temos conflitos, nós temos escândalos, nós temos desvios de conduta, nós temos heresias também no nosso meio. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o nosso conflito, a batalha espiritual, o nosso conflito interior se dá em todas as áreas e em todos os lugares. Ninguém está isento de viver em um mundo sem conflito.
Nós estamos no mundo onde o conflito é iminente, é presente em todo momento e onde nós estivermos. Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja no umbandismo, seja no espiritismo, no hinduísmo, seja em qualquer lugar onde tem gente, tem problema. Onde tem pessoas, tem problemas de caráter. Onde tem pessoas, existe problemas de conduta, existe problema moral, existe problemas de agressões físicas, agressões verbais, agressões espirituais, ataques espirituais através de uma palavra de maldição, através de um sentimento amaldiçoador. Então a gente precisa entender que nós estamos vivendo em um mundo de conflitos, independente da religião que a gente vive, independente da posição que nós estejamos, independente de qualquer situação. O mundo, ele é um mundo de conflitos, é um mundo de sobrevivência. Nós estamos em um mundo de sobrevivência, isso é uma realidade. Então eu me levanto para tentar sobreviver. E eu só estou em pé até a noite porque Deus. Eu não sei como você entende essa palavra, Deus. Para mim, Ele é o Criador de todas as coisas. Para mim, Ele é o centro de todas as coisas. E eu só estou em pé hoje, só me acordei, porque o Senhor renovou sobre mim a misericórdia dEle. Então, uma das coisas que eu e você, independente daquilo que nós professamos como fé, nós podemos e temos que entender que a última palavra na nossa vida vem de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não estamos imunes a ataques, nós não estamos isentos à queda, nós somos seres falíveis. Nós somos seres que vivem uma vida muito frágil. Que em qualquer momento, não se precisa estar enfermo, não precisa ter uma enfermidade terminal, estar um estágio terminal da enfermidade, para sabermos que nós iremos morrer. Os nossos dias estão sendo contados. Nós temos um tempo determinado aqui na Terra. O que eu quero começar a trazer ao nosso entendimento sobre tudo isso? Que nós possamos estar atentos, vigiando a nossa conduta, os nossos pensamentos, vigiando a forma de nós nos portarmos diante das situações. Como eu já falei em áudios anteriores, nós somos pegos no contra-ataque. Nós somos pegos nas nossas reações. Como você reage diante de um conflito? Como você reage diante de uma agressão? Como você reage diante de um ataque direto contra você ou contra um dos seus familiares? Qual é a sua posição diante de um ataque? Então a gente precisa entender o nosso posicionamento em Cristo, a nossa conduta, o Senhor Jesus como um referencial na nossa vida. Ele nos dá várias direções. Eu não vou citar porque é outro assunto, porém está ligado a tudo que a gente vai estar falando, porque Ele é o centro de tudo, Ele é a pessoa de referencial. O interessante é que Jesus é o único, o único nome que está em todas as religiões, em todas. Isso não é por acaso, é porque o nome dele
O ser espiritual, os seres espirituais sabem que o nome de Jesus, ele tem poder. Os seres espirituais, eles reverenciam a pessoa de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, fala que todo joelho se dobra ante ao nome de Jesus. Quando essa palavra, ela foi escrita, ela foi trazida à luz, ao entendimento, e quando fala que é todo joelho, fala que é no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Todos os seres, visíveis e invisíveis, seja principado, seja trono, seja potestade, seja anjos, tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Isso é um princípio bíblico. Eu não sei se você vai acreditar, mas isso é um princípio bíblico. Então, nós encontramos o nome Jesus no hinduísmo, nós encontramos no budismo, nós encontramos no espiritismo, nós encontramos no islamismo, nós encontramos no catolicismo e nós encontramos na religião evangélica, inclusive no candomblé. Existe a figura que representa, dentro da nossa visão, a pessoa de Jesus. Existe uma realidade espiritual muito forte, muito forte. Então nós precisamos aprender a se mover nesse mundo espiritual. Então, nós intercessores, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre as nossas condutas, sobre o nosso posicionamento, sobre como reagir a uma situação, vou repetir bem devagar, não ande por métodos. Não existe um método de oração. Não existe uma cartilha de intercessão. Não existe um manual de quebra de maldição. Não existe um manual para repreender demônios ou expulsar demônios de alguém. Não existe. Existem experiências que pessoas passaram e que escreveram alguma coisa. Eu, Beethoven, sou totalmente contra você andar com a apostila debaixo do braço para expulsar demônio. Saber como um demônio age, o nome do demônio, o nome do espírito. Eu vou chamar espírito, tá? Espíritos de luz, espíritos de treva, reais. Existe. Reais. Seres reais. Então não existe um método, gente. Por favor. Não existe uma fórmula. O que existe é uma dependência de Deus para tudo que nós vamos fazer. Se eu e você entendemos que nós somos dependentes do Senhor e precisamos dele para cada coisa que nós vamos fazer, nós vamos alcançar êxito em tudo. Quebre com seus vínculos religiosos. Quebre com conceitos estabelecidos pelo homem acerca da religião. O que nos liga a Deus é só uma vida de integridade através da pessoa de Jesus, porque Jesus é um referencial. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a porta. A porta fala de um elemento que liga dois ambientes. E esse ambiente é um ambiente físico e um ambiente espiritual. É através de Jesus que você caminha nesses dois mundos. Existem outros seres que podem nos levar para essa dimensão. Porém, não é seguro nós irmos a não ser através de Jesus. É muito importante que eu e você possamos entender isso.
Não vamos andar por fórmulas. Paulo dizia, não se conforme, não se molde a esse mundo, às coisas desse mundo. Quando ele fala mundo, ele está falando cosmos, ao ensinamento que o mundo vai trazer. E esse ensinamento está dentro das religiões. Os conceitos religiosos atuais, eles estão preenchidos de vários conceitos humanistas. A nossa dependência tem que vir do Espírito Santo. Vamos ouvir pessoas, vamos ler livros. Lógico, eu não estou condenando você ter o seu pastor, você ter a pessoa que vai estar discipulando você. Porém, não vamos ser totalmente conduzidos sem pensar, sem raciocinar, sem colocar tudo que a gente recebe diante do Senhor, diante da pessoa do Espírito Santo. Isso é de suma importância. Isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Isso tem a ver com reações que nós vamos ter diante de tudo que a gente está aprendendo, inclusive sobre tudo que eu estou falando aqui. Não pegue tudo que eu estou falando aqui e simplesmente engula. Mastigue. Vá ver na Bíblia. Sonde o seu coração, sonde o que eu estou falando. Todos nós, eu, qualquer pastor, qualquer pessoa, nós estamos sujeitos a erros. Nós, como os intercessores, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias, para ver se não há em nós nenhum caminho mau. Nós, como intercessores, temos que estar em Deus, livres no Senhor, a caminhar na dimensão do Espírito, não das religiões, não dos homens. Por isso que a palavra adverte a gente que nós não devemos fazer a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Que o nosso Senhor é Cristo. O Senhor, dono, proprietário, exclusivo do nosso, é Cristo. E a partir de hoje, eu quero falar sobre a pessoa, o senhorio de Jesus. Alguns pontos sobre o senhorio de Jesus dentro desse ensino na área de batalha espiritual. Batalha espiritual é você permanecer em pé. Batalha espiritual é você permanecer em pé. E a própria palavra vai nos dizer que nos últimos dias os inimigos, os seres espirituais das trevas vão adentrar e destruir a igreja através do ensino, doutrinas de demônios. Então é muito importante nós termos nosso entendimento guardado. Não se deixe levar por todo o vento de doutrina. Não se deixe levar por todas as palavras bonitas, todas as frases de efeito, seja de quem for. Paulo dizia assim, se aparecer para mim um anjo de luz, e se ele pregar alguma coisa que está fora da palavra de Deus, para mim é maldição, é anátema. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Pedir ao Espírito Santo para renovar a nossa mente e tirar da nossa mente tudo o que é lixo espiritual que vem de doutrinas humanas e doutrinas malignas. Faça esse exercício hoje de fé. Tire um tempo para você pedir para o Espírito Santo, através do nome de Jesus, vir estar abrindo o nosso entendimento para as coisas do Espírito. Do Espírito. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu estou aqui para fazer um apelo daquilo que Deus está falando comigo nesses dias.
O que eu estou ministrando nesses áudios é que o Espírito Santo está falando comigo, eu estou simplesmente compartilhando com vocês. É um compartilhar daquilo que Deus está falando no meu espírito. Então que hoje nós possamos nos levantar como essas pessoas de visão, de entendimento do alto. Buscai as coisas do alto, das coisas de Deus, e não das coisas humanas, não das coisas do homem. Precisamos estar vigilantes na nossa mente. Precisamos estar muito vigilantes na nossa mente. O que o Espírito Santo falou comigo ontem aqui, eu tentando gravar o áudio, fiquei até tarde aqui, tentando, gravando, apagando, ouvindo, orando, louvando a Deus aqui. Não consegui. O Espírito Santo falava assim: guarda sua mente, guarda sua mente, guarda sua mente. Entenda. Busque as coisas do alto, busque as coisas de Deus. Existe um mistério muito grande nisso. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Busque as coisas do alto, busque as coisas de Deus. Busque os ensinamentos que vêm da parte do Senhor. Busque as coisas do alto. Mais uma vez. Busque as coisas do alto. Colossenses 3, 1-4 fala isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É um tempo de nós renovarmos a nossa mente. É um tempo de nós guardarmos a nossa mente. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Quando Paulo fala isso, ele não fala só em relação às pessoas estarem envolvidas com o negócio. Não é isso. Paulo trabalhava. Paulo tinha responsabilidades. Paulo estava falando aqui de entendimentos. Entendimento, mente. Ele estava falando de conhecimento. Por que Paulo estava falando sobre isso? Porque Paulo era uma pessoa extremamente oprimida pelo conhecimento. Paulo era um homem muito inteligente, conhecia muito a lei. Foi muito atacado na mente dele por doutrinas, fariseu, tudo aquilo que ele recebeu desde a infância. Ele sabia que isso daí é uma arma extremamente poderosa. Quando o inimigo consegue ferir a nossa mente, ferir algum princípio na nossa mente, é muito difícil de ser restaurado. Não é como um demônio que incorpora alguém e a gente expulsa no nome de Jesus. Mas quando o nosso entendimento, princípios são feridos, é como se esses princípios fossem deletados da nossa mente e implantado um princípio novo. Um entendimento novo. É difícil de você arrancar. Então vamos guardar nossa mente. Vamos buscar o entendimento do Senhor. Vamos buscar o entendimento do Senhor. Queria deixar a leitura de Colossenses 3 para nós, nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, guarde a sua mente, guarde a nossa mente em nome de Jesus.